Prepare o seu coração, pois a partir de agora você vai ouvir uma poderosa mensagem de esperança e vitória, ministrada pelo conferencista internacional Denilson Lima. Eu quero parabenizar a coordenação da Mocidade de Salvador, mais precisamente este departamento do Círculo de Oração, que é presidido pela nossa irmã César Lene, que já é uma amiga de muito tempo, nos solicitaram para estar aqui com vocês neste dia, e eu fiz questão de poder estar nesta santa reunião neste dia. Eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações pela sua palavra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: está preparado para essa manhã? Então abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Repitam comigo todos: porque as armas da nossa milícia digam amém. Amém. Bem, amados, é incontestável a veracidade do ministério do apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvida, Paulo é o maior teólogo do Novo Testamento. Sem sombra de dúvida, depois de Cristo Jesus, o apóstolo São Paulo é o homem mais sábio do Novo Testamento. E por ser dotado de uma excelente sabedoria, Deus explorou muito o apóstolo Paulo nesta área para escrever a maioria dos livros que compõem o Novo Testamento. Paulo, ele escreveu a primeira e a segunda epístola aos Coríntios. Esse texto que tomamos como base nesse capítulo 10 retrata na epígrafe que Paulo está aqui defendendo a sua autoridade apostólica. Na verdade, se lermos o contexto dos versículos e dos capítulos que antecedem o 10, você vê que aqui o apóstolo Paulo muda o tom dramaticamente, pois ele volta ao assunto das ameaças à sua autoridade que estava existindo em Corinto, e ele responde uma série de críticas feitas contra ele e repreende os motivos impuros daqueles que procuram minar o seu ministério a fim de ganhar seguidores pessoais. Paulo sentia alegria e estímulo à resposta da maioria da igreja, mas tem palavras severas de advertência à minoria que ainda pode estar em rebelião e sob o domínio dos falsos apóstolos. Depois o apóstolo, ele fala a respeito das obras da carne, dizendo ele que ele admite que é um mortal vivendo nas realidades do mundo presente, mas ele não milita, ou seja, não luta com simples armas humanas. É por isso que no versículo 4 ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo está dizendo que nós não podemos lutar contra a carne e contra o sangue, portanto precisaremos nos revestir das armaduras de Deus para lutarmos contra as investidas de Satanás. A princípio, eu queria fazer-lhe ciente que Satanás não está brincando conosco. O diabo não está de brincadeira. O diabo está atirando para matar. E todos nós sabemos que no seu vocabulário não tem a palavra misericórdia. Eu tenho observado e visto que muitos cristãos dos nossos dias estão brincando com o diabo, com o mundo. E é tempo de despertarmos quanto a esta realidade. O nosso adversário não está brincando conosco. E isso aqui nesta manhã não é um treinamento contra incêndio. Isto é uma realidade que eu vou pregar aos vossos corações.
Paulo conhecia as estratégias de Satanás. Às vezes que teve em apuros, Deus sempre apareceu-lhe ou enviou um anjo para confortá-lo. Na epístola dele aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, Paulo aqui fala sobre a armadura de Deus, e ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é um conselho de Paulo para a igreja, não só a igreja da sua época, mas toda a igreja que compõe esta sexta dispensação. Esse texto é um alerta e servirá de enlevo espiritual, de crescimento espiritual para as nossas vidas nesta manhã, principalmente quando se trata de uma reunião onde o alvo principal é a oração. Observem que Paulo aqui está sendo bem preciso em suas palavras, em exortar-nos a estarmos revestidos de todas as armaduras de Deus e estarmos vigiando nisso, ou seja, estarmos aptos para combater contra as astutas, contra as investidas do diabo contra as nossas vidas. Você sabe que o adversário das nossas almas não respeita crianças e nem adolescentes, não respeita jovens, não respeita senhores e nem senhoras e nem anciãos. Ele, quando atira na intenção de matar. Cabe ao crente revestir-se da autoridade de Deus, vestindo essas armaduras, para estar apto a lutar contra as suas investidas. Percebam, irmãos, que nós temos adversário, e Paulo está dizendo em Corinto que os nossos adversários, ele não é carne e nem sangue. O nosso adversário é o diabo, o arqui-inimigo de Deus e inimigo das nossas almas. Vocês vão de convir comigo, nessa última hora em que a igreja está vivendo sobre a terra, está havendo muita luta entre irmãos contra irmãos. A luta de vários aspectos dentro da igreja: quem canta melhor, quem prega melhor, quem ora melhor, quem exerce o cargo. Estas coisas não podem existir, porque Jesus falou em Lucas capítulo de número 11, que um reino dividido contra si mesmo não subsiste, e uma casa que também é dividida contra si mesma, ela com certeza cairá. Depois pergunta Jesus: está Satanás porventura dividido? Com certeza não. Isso porque Cristo conhecia o diabo, conhece, e sabe que o seu reino é hierarquicamente dividido. Os demônios se submetem ao seu chefe e são literalmente organizado o reino de Satanás.